Paz e graça, senhores, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Elton Duarte, onde a gente aborda várias temáticas no que diz respeito à exegese e também discussões teológicas. Porém, neste vídeo vamos observar algumas nuances e fazer algumas considerações no que diz respeito às preposições. Quais as relações que as preposições elas desempenham numa estrutura frasal, quais as preposições mais usadas no Novo Testamento e assim sucessivamente. Lembrando que as preposições elas podem expressar relações, no mínimo nós temos pelo menos 13 tipos de relações que as preposições elas podem expressar. Nós temos a relação entre direção, elas podem expressar direção, posição, relação, agência, meio, causa, associação, propósito, lugar, tempo, esfera, conformidade e também material. Bom, queridos, nós temos aqui a definição, tá? A definição. O que é? Bom, o que é preposição? Preposição são palavras colocadas antes dos substantivos. Preposições prepostas, porque elas vêm antes, elas antecedem os substantivos. Exemplo, sob a cadeira. Então veja que ela está precedendo aqui o substantivo cadeira. Para loja. Então vejam que elas vêm antes dos substantivos. Normalmente funciona assim. Bom, também são usadas para expressar a relação entre um substantivo e outro. Exemplo, o lápis dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Essa preposição está criando uma relação entre aqui o lápis e a gaveta. Ó, o lápis dentro da gaveta. Então veja que essa preposição está ligando um tipo de relação entre o lápis e a gaveta. Bom, continuando, o armário, ó, no quarto. Aí vejam que a preposição no está criando também um tipo de relação entre o substantivo armário e o substantivo quarto. Bom, as preposições também trabalham com os substantivos para expressar uma função adverbial. Exemplo, faz frio durante o dia. Durante o dia, a preposição durante. Ela está fazendo aqui relação com o substantivo, criando um tipo de locução, no caso adverbial, de tempo. De tempo, indicando quando ocorre o frio. Quando ocorre o frio? Durante o dia. Simplesmente assim, queridos. Bom, as preposições e a definição, tá? Bom, no grego clássico não havia muitas preposições. Entretanto, o koiné, durante o Novo Testamento, já possuía uma boa quantidade. Em grego, uma preposição não varia e não é flexionada, pro, ek, en. Lembrando que, em alguns casos, as preposições elas podem sofrer modificação em sua forma. Depois eu posso apresentar para vocês essa nuance. Bom, elas podem mudar de significado de acordo com o caso. Então vejam que as preposições elas podem mudar o significado de acordo com o caso que ela está regendo, tá? Bom, no koiné temos 3 classes de preposições: a de um caso, as de 2 casos e as de 3 casos. O significado de cada preposição está ligado ao caso que acompanha. Bom, percebam aqui, queridos, ó. Aqui nós temos a preposição sim, que normalmente ela funciona aqui no terceiro caso, tá? O caso dativo, tá? Só coloquei aqui para vocês para facilitar o entendimento de vocês, tá? Sim, funciona normalmente no caso dativo.
tá? Com, dando ideia de associação, ó. Shinto Yesu, ou seja, com Jesus, ó, com Jesus. Então veja que o bonequinho está aqui com Jesus, tá? Então, Shin, ela funciona no caso dativo, tá? Ela está indicando aqui a associação. Shinto Yesu, com Jesus, tá? Com Jesus, nesse quesito aqui, tá, queridos? Bom, que a próxima preposição que a gente vai ver é a preposição en. Preposição en, que também funciona no caso dativo, de, dentro, en. Olha que interessante, entopotamo, ou seja, no rio. Então veja que o bonequinho está dentro do rio. Por quê? Porque a preposição en, normalmente ela traz essa ideia, ela desempenha essa ideia mais locativa, né? Mas ela não se restringe apenas ao local, tá? Ela pode ter outras nuances que depois eu posso estar mostrando para vocês. Mas aqui, entopotamo, normalmente, aqui no caso dativo, ela desempenha essa função, tá? Entopotamo, ou seja, no rio. No rio. Bom, próxima preposição. Aqui é a preposição pros, que normalmente funciona no caso aqui, ó, acusativo, né, em direção a, para, com, então ela expressa aqui direção. Proston potamon. Então veja que o bonequinho aqui, ele está em direção ao rio. Então ela tem essa ideia, tá? A preposição pros, ela tem essa ideia, ou seja, de direção. Então veja que o bonequinho está aqui, ó, próximo ao rio. Ele não está dentro do rio, mas está se aproximando do rio. Proston potamon, tá? Proston potamon, ou seja, em direção aqui, ó, ao rio, né? Em direção ao rio. Bom, e a próxima preposição que a gente vai ver é a preposição ex, que normalmente também funciona no caso acusativo, né? E o sentido semântico é para dentro, de, para e assim sucessivamente. Então, ó, eiston potamon. Olha que interessante, para dentro do rio, para dentro do rio. Então veja que o bonequinho está entrando de fora para dentro, ou seja, para dentro do rio, está entrando para dentro do rio. Então, a preposição eis aqui no acusativo, ela desempenha essa função, tá, queridos? Para dentro do rio. Normalmente é desta forma, tá? Desta maneira que essa preposição eis, ela desempenha normalmente a sua função, tá? Bom, e a próxima preposição que a gente vai ver é a preposição ek. Preposição ek, que funciona normalmente no caso genitivo, para fora de, saindo de. Ektu potamu, ou seja, saindo para fora, né? Ou para fora do rio, né? Saindo para fora do rio ou saindo do rio. Veja que o bonequinho está saindo do rio, ou seja, está saindo do rio de dentro para fora, porque a preposição ek, ela tem esta função, tá? Ektu potamu, saindo do rio. Normalmente é esta função que essa preposição ek, ela desempenha, tá, queridos? Bom, e a próxima preposição que a gente vai ver é a preposição apó. A preposição apó, que também normalmente funciona no caso genitivo e tem a ideia semântica de partindo de, apotu potamu, ou seja, partindo do rio. Então veja que agora o boneco aqui, ele está, ó, um pouco distante do rio, porque ele está partindo do rio, tá? Nessa localidade aqui, queridos, ó. Por quê? Porque a preposição apó, ela tem essa ideia, tá? De partindo de. Então, partindo do rio. Apotu potamu, apotu potamu. Então, essa preposição, ela tem essa função semântica aqui, tá, querido? Que no caso, genitivo. Bom, e aqui agora a gente vai ver outras preposições. No caso aqui, ó, nós temos a preposição aná, para cima,
preposição catar, para baixo, a preposição dia, através, ó, através. Veja que nós temos aqui uma flecha atravessando o coração. Aí nós temos a preposição ripé, sobre, então veja que aqui, ó, está em cima da mesa. Aí nós temos aqui a preposição, ó, deixa eu só mudar isso aqui de local, a preposição ripó, sob, abaixo da mesa, ó. Aqui enquanto está em cima da mesa, sobre a mesa, é ripó, é sob a mesa, embaixo, em cima. Aqui para cima, dando ideia de, ó, subindo, catar, descendo, dia, através. Tá, queridos? E agora nós iremos ver, bom, algumas preposições que regem um caso, 2 casos e 3 casos, tá, queridos? Então, nós temos aqui, eu fiz aqui uma tabela para apresentar para vocês. Essas preposições aqui, elas funcionam normalmente em um caso, em 2 casos e em 3 casos. Bom, normalmente é isso aqui que eu queria apresentar para vocês. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus o Cristo.